Esta é uma questão de dinâmica que aborda força resultante. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem três situações. Situação A, B e C. E aí a questão diz assim: um corpo com massa M sofre a ação de duas forças, F1 e F2. Se M é igual a 5,2 kg, F1 é igual a 3,7 newtons e F2 igual a 4,3 newtons, ache o vetor aceleração do corpo em cada caso. Então, em cada caso desses três aqui, a gente vai ter que calcular a aceleração que esse corpo vai estar sujeito. Vejam que a massa do corpo permanece a mesma nos três casos, né? É o mesmo corpo. O valor, ou seja, o módulo das forças é o mesmo também em todas as três situações, certo? Porém, a configuração das forças é diferente. Na letra A gente tem F1 e F2 agindo no corpo na mesma direção, porém em sentidos opostos. Na letra B, a gente tem F1 e F2 agindo no corpo na mesma direção e em sentidos iguais. E na letra C, a gente tem F1 e F2 em direções diferentes. A F1 está na vertical e a F2 está na horizontal. Então, para cada uma dessas situações, a gente vai ter uma técnica para resolver esse problema. Então, vamos lá. Na letra A, duas forças na mesma direção em sentidos opostos. Para eu calcular a aceleração, eu preciso aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Ok? Tanto a força quanto a aceleração são grandezas vetoriais, ou seja, precisam ter módulo, direção e sentido, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho dois vetores na mesma direção e sentidos opostos, para eu calcular a resultante entre os dois, eu preciso fazer a diferença entre eles. O menor, aliás, o maior menos o menor. Então a gente vai ter aqui o F2 menos o F1. Isso aqui é igual a massa vezes aceleração. Como eu tenho os valores das forças, eu vou fazer a substituição. Então, a F1 vale 3,7 e a F2 4,3. 4,3 menos 3,7. Isso aqui é igual a massa, que é 5,2, vezes a aceleração. Para agilizar aqui, 4,3 menos 3,7 vai dar 0,6. 0,6 igual a 5,2 vezes A. Eu vou isolar o A, porque é a aceleração que eu quero. Então, esse 5,2 que está multiplicando aqui desse lado, vai passar dividindo para o outro lado da igualdade. E aí eu vou ter 0,6 dividido por 5,2. Isso aqui vai ser igual à aceleração do corpo. Então, aqui eu tenho uma aceleração de, vamos ver, 0,11 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração que esse corpo vai sofrer se ele tiver essas duas forças dessa maneira sendo aplicadas sobre ele. Agora, vamos ver aqui a letra B. Na letra B, como a gente já viu, são duas forças na mesma direção e mesmo sentido. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, a resultante entre essas duas forças vai ser a soma da força 1 com a força 2. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. A força 1 tem valor de 3,7, a força 2 tem valor de 4,3. Isso aqui é igual a massa, aliás, já vou colocar aqui, a massa vale 5,2, né? 5,2 vezes a aceleração. Então, a gente tem aqui essa soma vai dar 8 newtons, igual a 5,2 A. Vou isolar o A, vou ter 8 dividido por 5,2. Então, a aceleração nesse caso vai ser 8 dividido por 5,2. 1,5. 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? E agora, na terceira situação, onde a gente tem duas forças com mesma direção, aliás, com direções diferentes, a gente vai utilizar a lei dos cossenos.
Como é que é a lei dos cossenos para calcular vetor resultante? Então, a força resultante vai ser igual, abre raiz, força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, menos 2 vezes a força 1 vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo entre as forças. Ok? Então, aqui a gente pode observar que existe um ângulo entre as forças. Nesse caso aqui, o ângulo é 90 graus. Em outras situações, esse ângulo pode ser diferente. Então, vamos lá, vamos calcular essa força resultante. Força resultante, abre raiz, a força 1, que é 3,7 ao quadrado, mais a força 2, que é 4,3 ao quadrado, menos 2 vezes 3,7 vezes 4,3 vezes cosseno de 90 graus. Aqui a gente fecha a raiz e a gente calcula essa conta aí, 3,7 ao quadrado mais 4,3 ao quadrado vai dar 32,18. 32,18, tá? Menos, agora esse termo aqui. Vamos lá, 2 vezes 3,7 vezes 4,3 vezes cosseno de 90. Ó, zero. Então, cosseno de 90 é zero. Então, todo esse termo aqui, ele tende a zero. Ele é zero, ele vale zero, certo? Então, a gente aqui coloca a raiz, né? E termina o nosso cálculo. A força resultante entre essas duas vai ser raiz de 32,18. 5,67. 5,67 é a força resultante entre essas duas ali que estão agindo no corpo. Agora, aqui, a gente calcula a aceleração. Pega a lei de Newton, segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Já temos a força resultante, que é 5,67, igual a massa, que é 5,2, vezes a aceleração. Nesse caso aqui, a gente vai ter 5,67 dividido por 5,2. E aí, a nossa aceleração será, vamos ver aqui, 5,67 dividido por 5,2. 1,09 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, aqui a gente calculou a aceleração em cada um dos casos. Só que a gente calculou o módulo da aceleração em cada um dos casos. Como eu falei no início, a aceleração, assim como a força, é um vetor. Então, ela também tem direção e sentido. Então, aqui na letra A, qual é a direção e o sentido que esse corpo vai ser acelerado? A gente vai observar a direção e o sentido da força maior, que tem o maior módulo, que no caso aqui é F2. Então, a gente pode representar a aceleração desse corpo para cá. Ok? Aqui na letra B, como a gente fez o somatório das duas forças, já que elas estão na mesma direção, mesmo sentido, a aceleração do corpo vai ser de acordo com o somatório das forças. Então, aqui nessa direção e nesse sentido. Já aqui na letra C, a gente vai usar a regra do paralelogramo para definir a direção e o sentido da força resultante entre essas duas forças aqui. Como a direção e o sentido da força resultante é a mesma direção e sentido da aceleração, aqui então a gente tem a direção e o sentido da aceleração na situação C. Tranquilo?